estão nem aí. A Embraer, né, que entregaram, e mais do que isso, né, toda a cooptação que nós temos do sistema judicial e de polícia do Brasil pelo sistema norte-americano. É na nossa cara, assim, FBI, CIA, eles vêm aqui dar curso e dizer como é que tem que ser. Moro foi agora para os Estados Unidos, ficou 15 dias lá, né, falando com o empresário, recebendo prêmio e falando com o pessoal americano. Quer dizer, isso tudo está interligado. Então, o golpe que nós tivemos no Brasil e estamos tendo é muito grave, gente. Nós não estamos vivendo uma situação de normalidade política, institucional e democrática. Não estamos. As eleições de 2018 não serão eleições normais. Nós temos que entender isso. Serão eleições num outro ambiente e serão muito difíceis para nós, de muito enfrentamento, né? Por isso é essencial a gente fazer a defesa da democracia e a defesa do presidente Lula. Primeiro, porque Lula é inocente. O que estão fazendo com Lula é uma coisa abjeta, é uma coisa sem vergonha, é cretina, eu diria. Porque esse processo do triplex é a coisa mais vergonhosa que a gente pode ver. E não é nós que estamos falando, não. O mundo dos juristas está falando, o mundo internacional está falando. Como pode condenar uma pessoa, não é nem sem prova, é sem crime? Qual é o crime que foi cometido aí? Como pode fazer uma ação conjunta de juízes de um tribunal superior para dar uma pena exatamente igual num processo tão complexo e colocar um mês a mais, 12 anos e um mês, para que a pena não prescreva? Agora, há pouco tempo, estava prescrevendo prescreveu uma pena do Serra, né? Vai prescrever a pena daquele ex-governador de Minas, do Mensalão, Azeredo, entendeu? Hoje também, de novo, já deixaram de lado um outro processo do Serra, mas o Lula, com 72 anos, eles colocam um mês a mais na pena, que é para condenar. E condenam. E agora estão levando a últimas consequências. Eles querem prender o Lula, gente. E é para isso que está caminhando. É exatamente para isso que está caminhando. A única esperança ou perspectiva que nós temos está na mão do Supremo Tribunal Federal, que está em duas situações: o habeas corpus do Lula e a declaração de constitucionalidade de prisão de segunda instância. O STF tem uma grande responsabilidade com esse país, de não jogar o Brasil na instabilidade. Porque essa questão da prisão de segunda instância é extremamente controversa, porque a Constituição é clara. Você só pode ser preso depois de trânsito em julgado e sentença condenatória. Trânsito em julgado é quando a última instância, portanto, o Supremo, se manifesta naquela ação. E aí eles estão dizendo, não, pode ser na segunda instância. Só que isso foi decidido pelo Supremo por 6-5. É controverso. Tem duas ações lá que têm que ser julgadas, uma da Ordem dos Advogados do Brasil. E é por isso que a gente está lá solicitando para que o Supremo julgue. Não é só uma questão do Lula, é uma questão da estabilidade da justiça brasileira. Hoje, o ministro Lewandowski disse que não ia levar para plenário duas ações de habeas corpus. Aí a imprensa me perguntou, a senhora não acha que isso já é um recado dizendo que o Supremo não vai se manifestar sobre a matéria, pior para o Lula? Eu disse, não acho que é um recado disso. Eu acho que muito pelo contrário. Acho que o que o ministro Lewandowski está dizendo com essa ação está dizendo o seguinte, nós não podemos ficar julgando caso a caso, porque o Supremo já se contrariou na decisão dele de prisão de segunda instância em mais de 35% dos casos que julgou de habeas corpus. Então, está dizendo, o Supremo precisa antes discutir e decidir sobre o caso em tese. E é isso que nós queremos. O Supremo põe para votar, ou reafirma a Constituição. Então, isso é importante. Nós vamos falar com a presidenta Carmen Lúcia. Aí depois saiu no jornal que nós estávamos pressionando. Eu até entendo a grande imprensa, porque ela está pressionando ao contrário. Dia após dia, a Globo coloca nos seus jornais que o Supremo Tribunal Federal está correto em manter que a prisão em segunda instância. Os outros jornais também fazem campanha sobre isso. A pressão é deles, não é nossa. Nós vamos fazer um pedido que é legítimo. Nós somos lá como senadoras da República, deputadas federais de uma instituição que é o Congresso Nacional, um poder da República,
e falar com outro poder, que também tem função pública e que também tem que se submeter às regras que a sociedade coloca, né? Eu nunca me senti pressionada, Celso, quando a gente recebe lá no Congresso Nacional o pessoal para fazer reivindicação. E já recebemos muitos juízes, já recebemos desembargador, já recebemos ministros de cortes superiores. Por exemplo, quando a gente tem que decidir a indicação dessas cortes, todos eles vão lá conversar conosco. Nós não nos sentimos pressionados. É do jogo democrático, é da vida democrática. Se nós não entendermos isso, é porque a gente não entende a democracia brasileira, não entende a necessidade da democracia, né? Então, por isso que nós estamos muito firmes nisso, né? Na defesa do presidente Lula. Primeiro, porque ele é inocente. Por isso que falar em qualquer outra possibilidade é jogar o Lula para os leões. É dizer, Lula, ó, se entregue. Porque se nós, o seu partido, não somos capazes de ir até as últimas consequências te defendendo, então nós não te merecemos. E nós sabemos que você é a grande liderança política desse país, popular e política desse país. Por isso nós vamos às últimas consequências defendendo o Lula, defendendo a candidatura do Lula. Não tem outra hipótese. E isso, gente, não é perder no jogo da política. Dizer, mas nós vamos perder tempo, tem que discutir, o PT tem que formar, não sei o quê. Aliás, os outros partidos dizem isso para nós. É um erro pensar nisso. Porque Lula é candidato do povo brasileiro. Então, nós temos uma obrigação de defendê-lo, né? E ele representa as maiores conquistas desse país. Porque se é verdade que a Constituição faz 30 anos e que as maiores conquistas em termos de legislação estão consubstanciadas na Constituição, também é verdade que a concretização dos maiores avanços da Constituição se deram nos últimos 13 anos, nos governos do PT, nos governos de Lula e Dilma. E ele representa isso, representa a democracia, representa a vida do povo brasileiro, representa o que a gente fez até agora. Não defender Lula, deixá-lo ao léu, ou deixar prender Lula, é aprisionar o povo brasileiro. Nós não podemos deixar isso. Então, a gente tem que dizer muito claro para a sociedade brasileira que a prisão do Lula não vai ser aceita com normalidade por nós. Não vai ser aceita. Não é que nós vamos fazer insurreição, que vai ter grandes mobilizações, que vai ter... Mas nós, enquanto partido, militância, organizações de movimentos sociais, não vamos aceitar calmamente, não vamos aceitar mansamente. Nós vamos resistir. Podemos ser vencidos, mas eles vão pagar o preço desse vencimento. Vão pagar o preço na sociedade brasileira e na sociedade internacional. Vão pagar esse preço, porque não é normal prender o maior líder popular que esse país já teve e aquele que concretizou os principais direitos que nós colocamos na Constituição de 88. Então, essa posição nossa, ela é importante. Claro que nós estamos discutindo aqui um projeto para o Brasil e nós queremos, porque nós acreditamos nesse país. Nós somos um partido que foi formado por acreditar no Brasil, no povo brasileiro, na justiça social. Mas, junto com essa discussão aqui de conteúdo, essa discussão programática, o que nós queremos apresentar para o Brasil, tem uma luta que antecede tudo isso, que é a luta da defesa da democracia e a luta da defesa do Lula. E a luta para que a gente, nessas eleições, faça a disputa democrática, livre, com a presença de Lula. Nós não queremos uma eleição onde parte da sociedade tem o seu direito de votar cooptado, seu direito de votar retirado. Isso nós não podemos aceitar. Nós não chegamos até aqui para olhar isso e ficarmos quietos. Nós vamos brigar muito. Então, companheiros e companheiras, eu quero desejar para vocês aí um ótimo trabalho, um ótimo seminário amanhã. Eu acho que a gente tem que continuar nessa perspectiva de construção, de chamar as outras forças políticas. Acho que essas forças também têm responsabilidade. A gente sabe que elas têm legitimidade, todos os partidos têm para lançar candidato. Aliás, o Lula diz uma coisa que é muito legal. Ele diz assim, eu só fui presidente da República pela teimosia que eu tive de ser candidato e pela teimosia do PT. Portanto, é legítimo o PSOL ter o Boulos, é legítimo a Manuela ter
o PCdoB ter a Manuela, o PDT ter o Ciro, é legítimo todo mundo ter. Agora, essas forças têm que entender o que está em jogo no Brasil. Não é questão de disputar uma eleição como se nós estivéssemos na normalidade. Se eles não tiverem a compreensão que defender Lula é defender a democracia, não vai prevalecer essa democracia. E nós vamos estar apenas legitimando um processo para que a direita, para que a classe dominante desse país consiga ter um candidato legitimado no plano internacional. Nós não podemos deixar isso acontecer.